Hebreus 11:6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus deve, 1, crer que Ele existe, 2, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não apenas sabemos que a falta de fé não agrada a Deus, mas ela nos impede de receber de Deus. Então é necessário que haja fé. Aquele que se aproxima de Deus buscando uma intervenção precisa de expectativas, mas não é apenas ter a expectativa de fé. Nós precisamos entender a distinção entre crer que Deus fará e criar uma expectativa específica de como Ele fará, porque a segunda pode nos trair e pode nos roubar a intervenção de Deus. Nos próximos minutos eu quero te explicar um pouco melhor esse princípio por meio da própria Escritura Sagrada. Fique comigo e nós vamos entender algo prático para a nossa vida de fé no dia a dia. Estou hoje em Orlando, na Flórida, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que eu quero tomar como base da nossa reflexão é o segundo livro de Reis, capítulo 5, eu quero ler do verso 9 a 15. É o resumo de um pedaço da história de como Naamã, um general sírio que estava leproso, foi curado por Deus através de Eliseu. O texto diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou com a pele de uma criança e ficou limpo. Depois, verso 15, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Aqui nós temos não apenas a história da conversão de um gentio ao Deus de Israel, mas temos, como diz Romanos capítulo 15, verso 4, algo que foi escrito para o nosso ensino. O apóstolo Paulo também diz aos Coríntios que as coisas que aconteciam a Israel no Antigo Testamento foram escritas para nossa advertência e exemplo. Então, mais do que apenas entender um fato, um momento ocorrido, na história, na cronologia de um homem ou de um povo, nós temos uma lição. E a lição, ela começa em primeiro lugar nos apontando um Deus que faz, um Deus que intervém, um Deus que é um Deus de milagres. E esse Deus não mudou, o seu braço não se encurtou, ele segue sendo todo-poderoso e nós devemos de fato crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem resposta às suas orações, Deus tem intervenções para as suas necessidades e Ele não apenas pode, Ele ainda opera milagres. Para isso é necessário que haja expectativa. Nós percebemos que 2 coisas aconteceram com Naamã. Em primeiro lugar, antes dos versículos que lemos, a Bíblia diz que quando ele estava na sua casa, ele tinha uma serva, uma escrava, que havia sido tomada como despojo de guerra numa das batalhas com Israel. Essa garota servia, temia Deus de coração. E um dia ela simplesmente se posiciona e fala para o seu senhor que era leproso: se você tivesse em Israel, o homem de Deus poderia ser um instrumento de Deus para a sua cura. Isso gera uma expectativa. Há um Deus que age, há um Deus que responde, e isso faz com que Naamã viaje com uma comitiva de um país para outro. Nós precisamos entender que todo esforço empenhado e colocado, ele é fruto de uma expectativa de que Deus podia fazer algo. E essa era a parte correta da expectativa. No entanto, Naamã foi além do que deveria. Em vez de apenas ser a expectativa de que Deus faria, ele criou uma expectativa detalhada no seu coração de como Deus faria. Quando Eliseu sequer sai ao encontro dele, manda alguém dar um recado, diz: olha, vá no Jordão, mergulhe 7 vezes. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Nós percebemos que há um motivo muito específico para essa indignação. É a expectativa que ele tinha criado. Ele diz assim: eu pensava que certamente ele sairia para falar comigo. Como que não saiu? As coisas não estão acontecendo do jeito que eu esperava. Eu esperava que ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, que ele passaria a mão no lugar da lepra. E diz: agora vai me mandar tomar banho de rio.
ir num rio como esse, quando no meu país eu tenho águas melhores do que essa? E porque a expectativa dele não foi atendida sobre a forma, ele simplesmente estava indo embora, virou as costas e teria abortado o processo. Não fosse a intervenção dos seus oficiais, que simplesmente trabalham uma outra perspectiva da maneira como Deus age, é importante que eu e você entendamos. Eu gosto de chamar isso de a simplicidade do sobrenatural. Ele disse, se o homem de Deus pedisse uma coisa difícil, você não faria? Ele diz, claro que sim, é quase como se ele dissesse, eu estava esperando, era algo difícil. Então eles olham para ele e dizem, por que é que não faz a fácil? Por que é que não faz a simples? E foi a obedecer essa instrução, alinhando e ajustando sua expectativa, não a primeira parte dela, de que Deus é que tinha cura, né, intervenção e um milagre para ele, mas a segunda, de como seria a maneira que Deus lidaria, é que nós vemos de fato, né, o milagre podendo se efetivar, caso contrário, teria sido abortado. A minha pergunta a você que tem buscado a Deus, que tem orado por alguma necessidade, que precisa de uma intervenção divina é, além da expectativa de que Deus tem resposta, será que você não pode estar indo além do que deveria, criando uma expectativa muito detalhada de como Deus teria que fazer? E você, simplesmente ao agir dessa forma, pode estar abortando o que Deus tem. Porque Ele não é refém da sua expectativa sobre como. Ele atende e honra a sua fé para que Ele intervenha no problema. Mas a maneira de agir é toda dele, né? Nós precisamos também entender que há certas pessoas que criaram a expectativa de que Deus faria de uma forma, não aconteceu, então elas simplesmente concluem que Deus não vai fazer de outra forma, nem em nenhum outro momento. Isso também não é verdadeiro. A Bíblia fala de um paralítico, curado pelos apóstolos Pedro e João, Atos capítulo 3, que se sentava à porta formosa do templo. Ele estava lá há anos, todo mundo o conhecia. E se você considerar que pouco tempo antes, Jesus no seu ministério passou várias vezes por aquela porta formosa do templo, alguém poderia pensar, Jesus já viu esse homem antes e não curou. Provavelmente é porque não quer. Uma lógica que poderia ou não estar certa, né? Nós não temos subsídio para simplesmente dizer que porque ele não curou antes, ele não vai curar depois. Porque Jesus não tocou pessoalmente que ele não fosse usar alguns dos seus discípulos para fazer algo depois. Então, eu quero tentar te encorajar, não perca a sua expectativa de que Deus age, mas talvez você precise ajustar a sua forma de como Ele age, porque é aí que muitos de nós estamos abortando a ação divina. Então, deixe-me te dar outros exemplos bíblicos. A Escritura Sagrada nos fala de dois discípulos, né, a caminho de Emaús, para quem Jesus ressuscitado aparece. Mas a Bíblia diz que seus olhos estavam como fechados, não conseguiam reconhecê-lo. A pergunta é por que não conseguiam reconhecê-lo? E a Bíblia fala de algo. Em algum momento eles abrem o coração com Jesus naquela conversa, sem saber que falavam com ele, referindo-se ao próprio Jesus, o seu ministério, a expectativa que eles tinham. Eles dizem assim, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. Mas agora já é o terceiro dia, desde que passaram essas coisas, da sua morte, da crucificação. Então eles estão dizendo assim, as coisas não aconteceram como a gente esperava. Jesus ainda vai dizer assim, honestos, tardios de coração, para entender o que as Escrituras dizem, né? E o que o Senhor Jesus precisava orientá-los por meio da palavra, e ele vai provando que Deus havia profetizado acerca do Cristo, que primeiro ele tinha que padecer antes de entrar na sua glória. Então ele precisa ajustar a expectativa que eles tinham de quem era o Messias, de como ele viria, qual seria a sua obra, para que eles então pudessem entender e usufruir aquilo. Muitas vezes esse é o nosso problema, esperávamos que fosse dessa maneira que Deus faria, esperávamos que fosse daquela outra maneira que Deus faria. E quando Ele toma um caminho diferente, nós ficamos cegos, não conseguimos enxergar. E se não deixarmos que Ele ajuste as coisas em nós, nós vamos perder o que Ele poderia fazer. Deixe-me dar um outro exemplo bíblico. Onde Jesus, em João capítulo 5, nós temos o relato da chegada de Jesus no tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar. Para alguém com ministério de curas e milagres como Jesus, a gente diz que era o prato cheio, era a hora de fazer a festa, né? De realmente poder tocar, ministrar com cura muita gente. Mas a Bíblia diz que um único paralítico foi curado naquela passagem de Jesus ali. E esse único, Jesus ainda ofereceu ajuda para ele. Você deseja ser curado? Né? É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou procurando gente que queira receber aquilo que eu tenho à disposição. Mas a verdade é que ninguém estava focado em Jesus. Porque de tempos em tempos haviam manifestações extraordinárias, né? E o extraordinário não seria chamado assim se acontecesse todo dia. Um anjo descia, diz a Escritura, agitava as águas, o primeiro que entrava era curado. Esse homem paralítico, com problema de mobilidade, nunca conseguia ser o primeiro, né? Agora, está todo mundo olhando para cima, olhando para a água, esperando o movimento do anjo. E quando Jesus,
que vem com um ministério de cura poderoso, está passando no meio deles, ninguém repara. Para esse homem, Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu quero, mas ninguém faz da forma como espero que aconteça. Quando o anjo desce a agitar a água, já não dá tempo. Eu normalmente perco. E esse homem está na iminência de perder algo. Se Jesus não insistisse, não chamasse a atenção dele, não ajudasse a ajustar a sua própria expectativa. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu creio que, como diz Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Enquanto estamos declarando o que diz a Escritura, que Deus é o mesmo, que o seu poder não mudou, que o seu braço não se encolheu, a fé sendo despertada no seu coração para receber a resposta e até mesmo um milagre. Mas talvez, além da expectativa de que Deus é a fonte, Ele faz. Você precisa ser um pouco flexível sobre a forma como Ele faz. Deus é criativo. No livro de Josué, nós o vemos liderando a nação de Israel em direção à terra prometida e 31 reis daquela terra são vencidos. Nenhuma batalha se deu exatamente igual a outra. Deus tinha uma estratégia nova para cada momento. Deus tem uma grande sabedoria, uma capacidade de criatividade além da nossa capacidade de compreensão, o que dizer explicação. E nós não podemos limitar que Deus age de uma única forma. Então, continue esperando que Ele faça, crendo, confiando e clamando, mas não cria uma expectativa sobre como. O como diz respeito a Ele. Ele fará do jeito que quer e certamente a forma como Ele escolher agir é a melhor. Nós não precisamos ter expectativa sobre a maneira que Ele faz. Apenas precisamos confiar que Ele faz, canalizar o coração em fé, num posicionamento de dependência. E se não fez na primeira oportunidade, como foi aquele paralítico sentado à porta do templo, talvez numa segunda. Se não foi de um jeito, talvez da outra. Ajuste sua expectativa. E não pare de crer, persevere.